Olá, aluna! Olá, aluno! Como vocês estão? Espero que estejam bem. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Modelagem de Dados UML. E a partir desta aula, nós vamos começar a colocar a mão na massa com base no aprendizado das aulas teóricas e eu vou tentar fazer assim como os diagramas anteriores, tanto o diagrama de classes quanto o diagrama de objetos, começar por algo básico, sem muitos informativos, e à medida no qual nós formos entendendo, nós formos absorvendo, nós vamos nos adentrando, acrescentando mais informativos, vendo mais detalhes e aprofundando ainda mais, beleza? Bom, o que eu quero trazer para vocês na aula de hoje é um diagrama de componentes bem básico, bem resumido, sem muitos informativos, só para nós entendermos como é criado, como é feito as relações. Então, eu vou trazer para vocês um diagrama de componentes em relação a compras online, tá bom? Então vamos lá, partindo do início. Primeiro de tudo, nós precisamos desenhar aqui os nossos módulos, beleza? Então, como foi mencionado nas aulas anteriores, nós podemos fazer a utilização aqui de alguns objetos, né, alguns conceitos, algumas formas que estão dentro de UML, mas nós também precisamos nos atentar e observar o que nós temos disponível dentro de UML 2.5 para que nós possamos utilizar aqui o que existe de melhor no momento ou para a ocasião, beleza? Então, nós vamos dar uma fuçada aqui bem básica em todos eles e eu não vou me estender tanto, até porque, como eu mencionei, a intenção é ensinar a criar por enquanto e não adentrar a detalhes. Então, nós vamos utilizar aqui o componente existente dentro de UML 2.5. Vocês vão clicar ali e vai ter o componente, beleza? Bom, primeiro de tudo, para que nós possamos desenhar o diagrama de componentes, nós vamos precisar entender algumas coisas, né? O que é pertinente a compras online, o que precisa existir para que exista a possibilidade de uma compra online. Então, primeiro de tudo, nós precisamos ter produtos. Então, a minha compra online, ela pode ser de qualquer coisa que seja vendido de forma virtual, desde produtos cosméticos, objetos, variedades, acessórios, alimentícios e etc. Beleza? Então vamos colocar que é produtos no contexto genérico. Não precisamos informar aqui inicialmente que tipo de produto é, nem como que ele é vendido. Beleza? Segunda coisa, para que um produto seja vendido, eu preciso ter um cliente para efetuar a compra. Beleza? Então, existe o produto e para que exista a venda, precisa haver um consumidor. Então, o consumidor ele é o cliente, beleza? E geralmente, quando o cliente ele interage com o produto e ele efetua uma compra, ele gera uma ordem de serviço, beleza? Essa ordem de serviço é aquilo que é necessário para rastreio do pedido, para que exista todo o trâmite logístico, desde o preparo do pedido até envio, entrega e etc. Beleza? E junto a tudo isso, existe a obrigatoriedade de haver uma conta, beleza? Então, eu não consigo fazer uma compra se eu não possuir uma conta, beleza? Existe a necessidade do cadastro. Por mais que eu faça um pagamento em Pix, que hoje em dia é possível, eu necessito ainda assim possuir uma conta dentro da loja virtual para que exista ali os informativos, os dados em relação ao cliente para que a compra ela funcione. Eu vou precisar saber do endereço da pessoa, do nome da pessoa, onde ela reside, para que eu possa fazer todo o trâmite de envio, beleza? Então nós vamos trabalhar com base nesses 4 componentes no qual eu mencionei agora, beleza? Então, primeira coisa que nós vamos fazer, como eu mencionei anteriormente, vamos criar algo bem básico. Então, para alguns informativos aqui, nós vamos deletar para não confundirmos o que precisa, beleza? Então, inicialmente, nós vamos deixar dessa forma aqui, ó, só com o nosso componente, beleza?
E aqui nós vamos nomear os nossos componentes para que nós tenhamos uma identificação e a partir dessas identificações nós consigamos fazer tudo aquilo que é necessário. Então, como eu mencionei, o nosso primeiro componente vai se chamar produtos, que é aquilo que vai ser necessário haver dentro da minha loja virtual para mim fazer as vendas. Eu vou ter também a necessidade de ter a ordem, no qual eu mencionei que é aquilo que é gerado quando o cliente efetua uma compra, né? A ordem de serviço, por exemplo. Eu vou colocar aqui só como ordem. Nós vamos saber o que é uma ordem de serviço. Nós vamos ter aqui o cliente, como eu mencionei, e também vamos ter a conta, beleza? Então, inicialmente são esses 4 aqui bem basiquinhos, tá? Bom, galera, então partindo da proposta dos slides, aqui o que nós já comentamos em aulas anteriores, boas práticas, aqui nós estamos acrescentando o nome dos componentes, além do logotipo para facilitar a identificação, tá bom? Nós poderíamos deixar lá entre as aspas, como nós também tínhamos visto, isso também ajuda, mas eu não quero adentrar a detalhes por enquanto, então vamos manter desta forma aqui, beleza? Bom, pessoal, e aí existe uma outra coisa aqui que nós precisamos nos atentar, que é o que nós falamos na aula anterior sobre as interfaces fornecidas e necessárias, beleza? Então, eu comentei brevemente sobre algumas coisas que nós tínhamos na UML 2.0 no término da aula anterior, porém, para esta ocasião, o que nós vamos usar está contido dentro de UML 1.0 e é este carinha aqui chamado Lollipop, beleza? Que é o tal do pirulito, tá bom? Por que que nós vamos utilizar ele? Se nós partirmos do princípio que para interface fornecida e para interface necessária nós temos a bolinha e nós temos a meia-lua, aqui nós já conseguimos, ao invés de utilizar 2 tipos de formas, utilizar um que já representa ambas as ocasiões, que de certa forma para um lado vai significar interface fornecida, para outro lado vai significar interface necessária. Como assim? Não entendi. Olha só, vamos voltar lá no slide. Tá vendo aqui ó, que existe essa meia-lua na interface necessária? Se nós formos olhar aqui dentro do componente, olha só. Deixa eu usar um aqui, ó. Já existe a meia-lua aqui, ó. Beleza? E se nós voltarmos no slide anterior, nós temos aqui ó, a interface fornecida, nós já temos a bolinha aqui também. Então, quando eu utilizo esse ícone, quando eu faço a relação entre os componentes, eu já por obrigatoriedade falo sempre qual lado vai ser o quê? Qual lado vai ser a interface fornecida, qual lado vai ser a interface necessária, por exemplo. Então, é esse ícone que nós vamos usar para essas amarrações aqui, beleza? E aí, como nós vamos fazer? Olha só, inicialmente nós temos o cliente, temos o produto, temos a conta e temos a ordem, beleza? Digamos que para o cliente funcionaria da seguinte forma, olha só. Nós temos aqui o pirulito para o lado do cliente e temos a forma geométrica do balão para o lado da ordem. Por quê? Porque é o cliente que... Vamos lá, voltando no slide para vocês entenderem. Interface fornecida é o lado da bolinha, ou seja, o cliente fornece informações para que seja necessário gerar uma ordem. Então, se vocês forem olhar no slide novamente, olha só, a meia-lua ela está para o lado da ordem, né? Então, aqui eu já estou dizendo que existe a interface fornecida e existe a interface necessária, tá bom? Aí, pessoal, eu posso fazer de várias formas, tá? Eu posso deixar isso daqui mais no meio, eu posso deixar isso daqui mais na ponta. Aqui não existe uma regra. O que nós precisamos e devemos nos atentar é que exista a ligação e que, além da ligação, né, nós tenhamos aqui uma visibilidade do que nós estamos querendo representar, beleza? Mas, por enquanto, seria isso daqui. Então, aqui eu estou falando que a relação entre o cliente e a ordem
que é fornecidos dados do cliente necessário para que seja gerada uma ordem. E aí, como que seria aqui para os produtos? Seria quase que a mesma coisa, porque eu teria a necessidade de fornecer informações dos produtos, então fornecida é a bolinha completa, vai ficar para o lado de cá, para que seja necessário criar uma ordem, beleza? Então seria mais ou menos isso daqui, olha só. Forneço informações dos produtos, forneço informação do cliente, as duas informações do produto e do cliente é gerado a ordem de serviço, porque aí eu tenho os dados do cliente para fazer os envios e eu tenho os dados do produto para mim saber qual produto eu vou fazer o envio para ele, por exemplo. Beleza? E aqui a mesma coisa. Aqui não tem necessidade, por exemplo, o cliente e a conta, não tem necessidade de a gente falar o que é fornecido e o que é necessário. Por quê? Porque é uma amarração. Todo cliente obrigatoriamente precisa ter uma conta, beleza? Então aqui, na verdade, nós podemos utilizar uma linha no qual nós já estamos acostumados, que é aquela linha que não possui direcionamento, né? Ela não possui relação, não possui seta, como vocês preferirem, tá? Que a gente simplesmente está fazendo uma identificação de que existe uma relação, uma amarração entre cliente e conta, beleza? Além disso, pessoal, nós também temos uma outra amarração que é entre a conta e a ordem. Por quê? Porque é a partir da conta que eu vou fazer o pagamento da ordem de serviço, né? Eu vou pagar o produto, a ordem de serviço gerada. Então, aqui, novamente, vai ter a necessidade de trabalharmos com o que é fornecido e o que é necessário. Então, necessário para gerar a ordem de serviço, pagar a conta, beleza? Então, seria mais ou menos isso daqui para que nós possamos ter o entendimento, tá? Claro que nós podemos deixar isso daqui mais hierárquico visualmente, sim, mas no momento não é necessário porque é algo muito pequeno. O que nós podemos fazer aqui, além disso, nós também podemos falar sobre as relações, o que elas significam. Então aqui, ó, nós podemos fazer o seguinte, vamos até fazer uma outra mudança aqui, ó, porque entre a conta, até para facilitar aqui o entendimento, olha só, entre a conta e a ordem de serviço existe o pagamento, né? O pagamento nós podemos fazer da seguinte forma, nós podemos utilizar essa linha aqui, porém, ao invés de ela ser contínua, eu vou colocar ela como tracejada, tá bom? Por que eu vou colocar ela como tracejada? Porque aqui eu vou fazer um tipo de amarração, olha só. Aqui eu vou especificar, deixa eu dar um zoom aqui para poder arrancar esse shield. Aqui, olha só, eu vou especificar o que é o que, beleza? Então, aqui eu estou falando que eu forneço informações da minha conta e aqui existe informações fornecidas da ordem de serviço e que existe o pagamento para isso, tá? Como que eu vou fazer essas identificações? Aí nós vamos usar coisas que nós já usamos em outros diagramas. Por exemplo, existe aqui o title, que nós podemos usar para fazer descrições. Então, aqui eu posso colocar assim, ó, pagamento, beleza? E eu deixo aqui mais ou menos. Aqui eu posso colocar outras informações como detalhes da conta. Deixa eu dar um Shift Enter aqui, quebrar a linha, ficar melhor visualmente. Beleza? Aqui, ó, nós podemos colocar assim, ó. Copiar e colar esse aqui, ó. Detalhes do cliente. Poderia ser informações do cliente também, tá, pessoal? Nós vamos colocar como detalhe aqui. E aqui, ó, também teria um outro informativo que seria
código do item, por exemplo. Código do item. Beleza? Então, esses aqui seriam os informativos necessários para que nós fizéssemos da forma mais básica um diagrama de componentes relacionado a compras online, beleza? Então, eu forneço detalhes do cliente, forneço o código do item, código do produto, para que seja gerada uma ordem. Eu também forneço detalhes da minha conta para que seja efetuado o determinado pagamento. Beleza? Lembrando aqui que fornecido e necessário são esses carinhas, né? Então, eu forneço sempre com a bolinha completa e o necessário é exatamente a meia-lua. Então, para que seja necessário gerar uma ordem, eu tenho aqui que, no caso, fornecer 3 informações, ou seja, para gerar a ordem de serviço, eu forneço as informações do cliente, eu forneço as informações do pedido e eu também forneço os detalhes da conta e o pagamento, e aí a minha ordem ela é gerada, beleza? Então, aparentemente, né, eu sei que pareceu um bicho de 7 cabeças, foi bem diferente do que nós viemos trabalhando tanto em diagrama de classes quanto diagrama de objetos. Talvez a maioria de vocês tivesse ficado com medo de não entender sobre esse tipo de diagrama, mas como vocês acabaram de visualizar, é um dos mais simples e é um dos mais fáceis de se interpretar, como vocês podem observar, desde que vocês saibam o que significam cada um dos recursos que vocês estão usando. Bom, eu espero que vocês estejam entendendo, que vocês estejam gostando. Espero que minha explicação esteja servindo de aprendizado e que vocês consigam absorver. Vou me despedindo por aqui para não estender tanto. Próxima aula nós faremos um outro exemplo para melhor fixação. Me despeço de vocês, fiquem com Deus. Até breve.